Paz do Senhor Jesus Cristo, pessoal, que é Monglês novamente, dando continuidade a mais a leitura bíblica no livro de 1 Samuel, capítulo 14, a vitória de Jonatas sobre os filisteus. Versículo 1. Sucedeu, pois, que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao moço que lhe levava as armas: Vem, passemos a guarnição dos filisteus, que está lá daquela banda. Porém, não o fez saber a seu pai. Versículo 2. E estava Saul na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira que estava em Migron, e o povo que havia com ele eram uns 600 homens. Versículo 3. E Aias, filho de Aitube, irmão de Icabor, o filho de Finéas, filho de Eli, sacerdote do Senhor, em Siló, trazia o éfode. Porém, o povo não sabia que Jonatas tinha ido. Versículo 4. E, nas passagens pelas quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, desta banda havia uma penha aguda, e da outra banda uma penha aguda. E era o nome de uma Bozes, e o nome da outra Sené. Versículo 5. Uma penha para o norte estava defronte de Micmais, e a outra para o sul defronte a Gibeá. Versículo 6. Disse, pois, Jonatas ao moço que lhe levava as armas: Vem, passemos a guarnição deste incircunciso. Porventura obrará o Senhor por nós? Porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Versículo 7. Então o seu pajé de armas lhe disse: Faze tudo o que tens no coração. Volta, eis-me aqui contigo, conforme ao teu coração. Versículo 8. Disse, pois, Jonatas: Eis que passaremos aqueles homens, e nos descobriremos a ele. Versículo 9. Se nos disseres assim, parai até que cheguemos a vós. Então ficaremos no nosso lugar, e não subiremos a ele. Versículo 10. Porém, dizendo assim: Subi a nós, então subiremos, pois o Senhor os tem entregado na nossa mão, e isto nos será por sinal. Versículo 11. Descobrindo-se ambos eles, pois, a guarnição dos filisteus, disseram os filisteus: Eis que já os hebreus saíram das cavernas em que se tinha escondido. Versículo 12. E os homens da guarnição responderam a Jonatas e a seu pajé de armas, e disseram: Subi a nós, e nos vos ensinaremos. E disse Jonatas a seu pajé de armas: Sobe atrás de mim, porque o Senhor os tem entregado na mão de Israel. Versículo 13. Então trepou Jonatas com os pés e com as mãos, e o seu pajé de armas atrás dele, e caíram diante de Jonatas, e o seu pajé de armas os matava atrás dele. Versículo 14. E sucedeu esta primeira derrota, em que Jonatas e o seu pajé de armas feriram até uns 20 homens, quase no meio de uma gera de terra, que uma junta depois podia lavrar. Versículo 15. E houve tremor no arraial, no campo, e em todo o povo. Também a mesma guarnição e os destruidores tremeram, e até a terra se alvoroçou, porquanto era tremor de Deus. Versículo 16. Olharam, pois, as sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim, e eis que a multidão se derramava e fugia batendo-se. Versículo 17. E disse então Saul ao povo que estava com ele: Ora, contai, e vede quem é que saiu dentre nós. E contaram, e eis que nem Jonatas, nem o seu pajé de armas estava ali. Versículo 18. Então Saul disse a Aias: Traz aqui a arca de Deus, porque naquele dia estava a arca de Deus com os filhos de Israel. Versículo 19. E sucedeu que, estando Saul ainda falando com o sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus ia crescendo muito, e se multiplicava. Pelo que disse Saul ao sacerdote: Retira a tua mão. Versículo 20.
Então Saul e todo o povo que havia com ele se ajuntaram e vieram a pelejar. E eis que a espada de um era contra o outro, e houve muito grande tumulto. Versículo 21. Também com os filisteus havia hebreus comandantes, que subiram com eles ao arraial em redor. E também esses se ajuntaram com os israelitas, que estavam com Saul e Jonatas. Versículo 22. Ouvindo, pois, todos os homens de Israel, que se esconderam pela montanha de Efraim, que os filisteus fugiam, eles também os perseguiram de perto na peleja. Versículo 23. Assim livrou o Senhor a Israel naquele dia, e o arraial passou a Bet-Aven. O atrevido voto de Saul. Versículo 24. E estavam os homens de Israel já exaustos naquele dia, porquanto Saul conjurara o povo, dizendo: Maldito o homem que comer pão até a tarde, para que me vingue de meus inimigos. Pelo que todo o povo se absteve de provar pão. Versículo 25. E todo o povo chegou a um bosque, e havia mel na superfície do campo. Versículo 26. E chegando o povo ao bosque, eis que havia um manancial de mel. Porém ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia a conjuração. Versículo 7. Porém Jonatas não tinha ouvido quando seu pai conjurara o povo, e estendeu a ponta da vara que tinha na mão, e a molhou no favo de mel, e tornando a mão à boca, aclararam-se os seus olhos. Versículo 28. Então respondeu um do povo, e disse solenemente: Conjurou teu pai o povo, dizendo: Maldito o homem que comer hoje pão, pelo que o povo desfalecia. Versículo 29. Então disse Jonatas: Meu pai tem turbado a terra. Ora, vede como se me aclararam os olhos por ter aprovado um pouco desse mel. Versículo 30. Quanto mais, se o povo hoje livremente tivesse comido do despojo que achou de seus inimigos, porém agora não foi tão grande o estrago dos filisteus. 31. Feriram, porém, aquele dia os filisteus, desde Micmais até Aijalon, e o povo desfaleceu em extremo. Versículo 32. Então o povo se lançou ao despojo, e tomaram ovelhas, e vacas, e bezerros, e os degolaram no chão, e o povo os comeu com sangue. Versículo 33. E anunciaram a Saul, dizendo: Eis que o povo peca contra o Senhor, comendo com sangue. E disse ele: Alevosamente ombrastes, revolvei-me hoje uma grande pedra. Versículo 34. Disse mais Saul: Derramai-vos entre o povo e dizei-lhes: Trazei-me cada um o seu boi, e cada um a sua ovelha, e degolai-os aqui, e comei, e não pequei contra o Senhor, comendo com sangue. Então todo o povo trouxe de noite, cada um com a sua mão, e o seu boi, e os degolaram ali. Versículo 35. Então edificou Saul um altar ao Senhor, e esse foi o primeiro altar que edificou ao Senhor. Jonatas é condenado à morte. Versículo 36. Depois disse Saul: Desçamos de noite atrás dos filisteus, e despojemo-los, até que amanhecer a luz, e não deixemos de resto um homem deles. E disseram: Tudo o que parecer bem aos teus olhos fazem. Disse, porém, o sacerdote: Cheguemos aqui a Deus. Versículo 17. Então consultou Saul a Deus, dizendo: Descerei atrás dos filisteus, entregá-lo-ás na mão de Israel. Porém, aquele dia ele não respondeu. Versículo 38. Então disse Saul: Chegai-vos para cá, todos os chefes do povo, e informai-vos, e vede em que se cometeu hoje esse pecado. Versículo 39. Porque vive o Senhor que salva a Israel, que ainda que seja em meu filho Jonatas, certamente morrerá. E nenhum de todo o povo lhe respondeu. Versículo 40. Disse mais a todo o Israel: Vós estareis de uma banda, e eu e meu filho Jonatas estaremos da outra banda. Então disse o povo a Saul: Faz o que parecer bem aos teus olhos. Versículo 51.
Falou, pois, Saul ao Senhor Deus de Israel: mostra o inocente. Então Jonatas e Saul foram tomados por sorte, e o povo saiu livre. Versículo 42. Então disse Saul: lançai a sorte entre mim e Jonatas, meu filho. E foi tomando Jonatas. Versículo 43. Disse então Saul a Jonatas: declara-me o que tens feito. E Jonatas lhe declarou, e disse: tão somente provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão. Eis que devo morrer. Versículo 44. Então disse Saul: assim me faça Deus, e outro tanto, que com certeza morrerás, Jonatas. Versículo 45. Porém o povo disse a Saul: morrerá Jonatas? Que obrou tão grande salvação em Israel? Nunca tão cedo vive o Senhor, que não lhe há de cair no chão um só cabelo da sua cabeça, pois com Deus fez isso hoje. Assim o povo livrou a Jonatas para que não morresse. Versículo 46. E Saul deixou de seguir os filisteus, e os filisteus se foram ao seu lugar. Versículo 47. Então tomou Saul o reino sobre Israel, e pelejou contra todos os seus inimigos em redor, contra Moabe, e contra os filhos de Amon, e contra Edom, e contra os reis de Zobá, e contra os filisteus, e para onde quer que se voltava, executava castigo. Versículo 48. E houve-se valorosamente e feriu aos amalequitas, e libertou a Israel da mão dos que saqueavam. Versículo 49. E o filho de Saul era Jonatas, e Isvi, e Malquissua. E os nomes de suas duas filhas eram estes: o nome da mais velha, Merabe, e o nome da mais nova, Milca. Versículo 50. E o nome da mulher de Saul, Ainoa, filha de Aimaas. E o nome do general do exército, Abner, filho de Ner, tio de Saul. Versículo 51. Equis, pai de Saul, e Ner, pai de Abner, era filho de Abiel. Versículo 52. E houve uma forte guerra contra os filisteus todos os dias de Saul, pelo que Saul a todos os homens valentes e valorosos que vinham os agregava a si. Mais um fim da leitura bíblica. Espero ter gostado. Compartilhe, deixe seu like, se inscreva, deixe seu comentário. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.